Boa tarde a todos. Infelizmente o Vasco segue me dando trabalho, um mês de férias e não foi suficiente. Mas vamos falar sério agora. O Vasco e o futebol, ele não entra perdendo em qualquer jogo. Seja lá qual for, é 0 a 0. O futebol não se perde de véspera. Só que a partir do momento que a diretoria do Vasco toma a decisão de levar esse jogo para o Mané Garrincha, o Vasco entra em campo perdendo. Por quê? Porque era um jogo que o Vasco era o mandante, jogaria em São Januário, lembrando a todos que São Januário só recebe clássicos quando é Vasco e Botafogo, justamente por essa amizade das torcidas, e é autorizado pelos órgãos do governo. Então, o Vasco teria a oportunidade de jogar com o Botafogo em São Januário. O Botafogo é uma equipe melhor do que a do Vasco. Eu falei isso aqui no programa durante a semana por conta dos investimentos, são grandes jogadores. As trocas no banco de reservas mostram muito bem isso, mas esse assunto mais pra frente. A forma do Vasco igualar e, quem sabe, superar o Botafogo seria São Januário. Um gramado bom, um momento que o estádio ele vira um caldeirão. Eu não estou fazendo uma crítica à torcida de Brasília, muito pelo contrário, que é uma torcida maravilhosa, mas São Januário é diferente. Tanto é que os números mostram isso. O Vasco é muito forte dentro de casa. E a diretoria do Vasco toma uma decisão de, por conta de 2 milhões e meio de reais, de levar esse jogo para o Mané Garrincha. 50-50, a torcida do Botafogo compareceu em peso, porque também é muito grande lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. E o Vasco da Gama ainda viu um gramado vergonhoso. O primeiro recado depois da Copa do Mundo de Clubes do futebol brasileiro, num clássico desse tamanho, com o Botafogo que venceu o PSG, é um gramado vergonhoso. Areia subindo, coisa que eu já não vi há muito tempo aqui no futebol brasileiro, tá? Verdade. Areia subindo. Então, esse é o primeiro ponto. O Vasco já entrou perdendo dentro da partida. Agora, indo para o jogo, foi um primeiro tempo muito equilibrado, na minha visão. Um primeiro tempo realmente que as duas equipes vieram para jogar, foram prejudicadas pelo espetáculo em relação ao gramado, mas você teve ali poucas oportunidades claras. O Botafogo teve uma numa defesa do Léo Jardim e foi isso. Foi um jogo muito equilibrado, duas equipes que conseguiram se equiparar. No segundo tempo, o Botafogo consegue fazer um gol com 3 minutos de partida. O Montoro, que é o jogador que foi escalado para ser titular, foi muito bem dentro do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, com saúde, partindo para cima, e ele consegue fazer uma jogada individual, a bola desvia, o Léo Jardim pega no rebote, e aí sobrou atenção para o Arthur Cabral, que é um artilheiro, a gente falou isso aqui, é um cara que tem um faro de gol, e faltou para o João Vitor, algo que não é uma coisa rara de se ver. O João Vitor falha com frequência com a camisa do Vasco da Gama, e ele falhou novamente. 1 a 0, tinham 45 minutos de jogo para jogar ainda, porque o Vasco tomou gol com 3 minutos e você tinha 45 minutos contando com os acréscimos ali para poder jogar. Sabe o que o Fernando Diniz me faz, Fernando? O quê? Uma substituição que é costumeira dele. Quem acompanha o trabalho do Fernando Diniz sabe que ele sempre faz isso. Tira um zagueiro, coloca um volante para ser zagueiro, para você ter mais jogador de construção, para você ter mais uma superioridade maior na construção do seu time. Só que a questão é que o Fernando Diniz ele estava acostumado, principalmente nos últimos anos, de fazer isso com o André no Fluminense. O André é um jogador de seleção brasileira. O André é um jogador de Premier League. O André é um jogador top. O Hugo Moura não chega perto disso. Ele não é metade do André. E quando eu digo isso, não é um demérito muito grande para o Hugo Moura, não. O André ele é acima da maioria dos volantes do futebol brasileiro. Só que o Diniz precisa entender que a partir do momento que ele tem o Hugo Moura e não o André, ele não pode fazer isso. Aí, Pedrosa, pô, você está sendo radical. Gente, você está sendo um engenheiro de obra pronta. Eu falo isso aqui há 2 meses. Desde o momento que o Diniz resolveu assinar o contrato com o Vasco, eu falo, Hugo Moura não é o André. Hugo Moura não vai fazer o que o André faz. E a primeira substituição, após 1 mês de treinamento, que o Diniz faz com o time perdendo, é colocar o Matheus Carvalho de volante e o Hugo Moura de zagueiro. Sabe o que aconteceu a partir daquilo ali? O jogo acabou. O Botafogo, muito de forma correta, desceu suas linhas e falou assim, Vasco, joga. Toma a bola aí, porque você não vai conseguir construir, seu time é fraco, o Hugo não constrói, o Matheus Carvalho não constrói, o Vasco já estava cansado, perdeu o Felipe Coutinho para entrar o Alex Teixeira em julho de 2025, é algo preocupante também para a diretoria do Vasco, com todo respeito ao jogador, mas é um atleta que não consegue contribuir dentro de campo o que ele consegue aparecer nos treinamentos, e o Botafogo deu a bola para o Vasco, na hora que precisava, conseguia sair em contra-ataque. Fez o segundo, poderia ter feito o terceiro, poderia ter feito o quarto, poderia ter feito o quinto. O jogo acabou na substituição que o Diniz fez. E aí, como eu disse aqui, as trocas são muito claras. Entra o Santi Rodrigues, entra o Alan, entra o Nathan Fernandes, entram outros jogadores que são investimentos milionários do Botafogo. Então,
A forma do Vasco igualar a partida, ela foi cancelada quando o Vasco vendeu esse mando de campo. Dentro de campo, o Diniz cometeu um erro grave e óbvio, que ele precisa rever. Não adianta ter teimosia. Eu gosto muito do Diniz, elogio ele o tempo inteiro. Mas se ficar de teimosia, o Vasco vai ser prejudicado. E foi o que aconteceu no jogo de sábado. O Botafogo venceu com todos os méritos, porque é uma equipe que é mais intensa, é uma equipe que tem melhores trocas, é uma equipe que aproveitou o grande erro do Fernando Diniz nesse momento. Parabéns ao Botafogo por essa vitória no Clássico e que fique de alerta, porque se voltando de uma Copa do Mundo de Clubes, num outro continente, na América do Norte, nos Estados Unidos, jogando em alto nível com vários clubes do mundo, o Botafogo se sobressaiu fisicamente ao Vasco da Gama, tem alguma coisa errada lá no Cruz Maltino.